Revelado, o emocionante segredo transformador da avó que surpreendeu a todos. A noite em Minas Gerais estava tranquila, o céu estrelado abraçava o povoado como um manto de sonhos. Mas dentro da casa modesta de Dona Iraci, o coração de um jovem de 15 anos batia em um ritmo acelerado, ensaiando o desabafo mais doloroso de sua vida. Lucas olhava para sua avó com admiração, mas seus olhos denunciavam um turbilhão de emoções. O peso das expectativas batia forte, enquanto a pressão da escola e das redes sociais se tornava uma montanha intransponível a ser escalada. Ele não queria seguir o caminho que todos esperavam, mas o medo de ser diferente estava martelando em sua mente. Vó, eu não sei mais o que fazer. Ele exclamou, as palavras saindo carregadas de angústia. Ela, sempre gentil, trouxe Lucas para perto. O aconchego de seu abraço era um porto seguro, mas ele sabia que precisavam conversar sobre algo muito mais profundo do que a frustração com as notas. A arte e a paixão que pulsava em suas veias parecia uma ilusão distante, um sonho esquecido por aqueles que o cercavam. Foi então que Dona Iraci, com lágrimas brilhando em seus olhos amistosos, se lembrou de um tempo em que a arte não era apenas uma lembrança, mas sim parte vibrante de sua vida. Ela decidiu abrir o sótão, um espaço coberto de poeira e nostalgia. Ali, entre pincéis e tintas empoeiradas, estava escondido um talismã, suas obras. Sabe, Lucas, eu também tive meus medos e inseguranças. A arte me salvou, me deu vida, ela contou, sua voz embargada. Ele sentiu seu coração acelerar, ouvindo a avó falar sobre sua juventude como uma artista plástica reconhecida. Chegou a hora de reverenciar as memórias que ficaram na sombra. Ali, naquele pequeno espaço, Dona Iraci revelou a ele o verdadeiro valor da autenticidade e do amor pela arte. Os sentimentos dela se tornaram palpáveis, e em um instante, Lucas percebeu que esses medos eram compartilhados. A chama da esperança começou a brilhar dentro dele, mas a dúvida ainda persistia como névoa entorpecendo seus pensamentos. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O desejo de se expressar começou a crescer dentro de Lucas. Inspirado pela história de Dona Iraci, ele decidiu organizar uma exposição de suas próprias obras, mesmo temendo o que a comunidade poderia pensar. O coração pulsando, ele desejava tocar as pessoas com a beleza que enxergava em seu mundo, mas o peso das expectativas ainda o entristecia. As inseguranças voltaram a ecoar em sua cabeça, mas ele se lembrou do olhar encorajador de sua avó. A noite da exposição chegava, e o medo de não ser aceito ameaçava desarmar toda sua força. Poderia sua arte realmente tocar os corações endurecidos de uma sociedade tão preocupada com o que é certo? As dúvidas ainda persistiam, mas a determinação de Dona Iraci e o amor entre eles os uniu em um vínculo inquebrável. O que estava prestes a acontecer mudaria não só suas vidas, mas talvez até a forma como a comunidade enxergava a arte e a expressão. E assim, na contagem regressiva para a grande noite, a expectativa pairava no ar como um perfume de transformação. O dia da exposição amanheceu ensolarado, como se o céu estivesse torcendo pelo sucesso de Lucas. A brisa suave trazia consigo o cheiro de flores e de uma nova esperança. Ele se olhou no espelho, com os cabelos bagunçados e a expressão de quem não sabia se sorrir ou chorar. As dúvidas ainda sussurravam em sua mente, mas a memória do abraço de Dona Iraci o aquecia por dentro. Na pequena galeria da cidade, familiares e amigos começaram a chegar. Lucas sentia seu coração acelerar a cada rosto conhecido que passava por ele. Ele queria que aquelas pessoas vissem não apenas suas obras, mas o sentimento que pulsava em cada pincelada. Respirou fundo e tentou se concentrar no que havia preparado. Era mais do que uma simples exposição, era uma parte de sua alma exposta ao mundo. Os primeiros convidados começaram a admirar suas obras. Risos e murmúrios de admiração surgiam aqui e ali, e Lucas não conseguia esconder um sorriso tímido que brotava em seu rosto. Ele observava Dona Iraci, que se movia pela galeria como uma fada, contando a todos sobre os talentos de seu neto, orgulhosa e radiante. Aquilo o enchia de uma alegria que ele não sabia que existia. Olha só, que lindo, Lucas! Você conseguiu transmitir tanta sensação com essas cores! Exclamou uma das amigas de sua avó. O elogio a fez brilhar ainda mais.
Ele apenas balançou a cabeça, tentando não acreditar no que estava ouvindo. Mas, à medida que a noite avançava, os medos começaram a invadir seu coração novamente. E se alguém não gostasse? E se a crítica viesse a desmoronar todo o seu esforço? A insegurança tomou conta, e ele viu seu olhar se perder entre os convidados. Depois de um tempo, um grupo de jovens entrou na galeria. Eles olhavam para as obras com olhares críticos, sussurrando entre si. Lucas sentiu uma onda de ansiedade percorrer seu corpo. Era como se uma nuvem escura tivesse se formado sobre ele. O que poderia acontecer se aqueles jovens decidissem zombar do que ele havia criado? Seria mais doloroso do que qualquer nota baixa na escola. No entanto, ao invés de se afastar, algo inusitado aconteceu. Um dos jovens se aproximou de Lucas e perguntou: "Você fez tudo isso sozinho?" Os olhos dele brilhavam de verdadeira curiosidade. Lucas hesitou, mas respondeu com voz firme: "Sim, sim, eu fiz." O jovem sorriu e continuou: "Incrível! Eu nunca vi algo assim. Você tem um talento indiscutível." Aquilo o pegou de surpresa. Ali, em meio a uma multidão que o deixava inseguro, a confirmação de sua arte começou a minar as dúvidas. Enquanto isso, Dona Iraci observava tudo com o coração satisfeita. As conversas e elogios ao redor de Lucas eram como uma sinfonia que a acalmava. Mas, ao mesmo tempo, o brilho nos olhos de sua avó escondia um segredo que ela ainda não havia revelado, algo que poderia mudar tudo entre eles. A noite seguia mágica, com o calor da aceitação preenchendo o ar. Porém, no fundo, uma preocupação crescente começou a se formar, como se algo estivesse prestes a acontecer. Naquele instante, Lucas não sabia, mas o que estava para se revelar mudaria completamente a forma como ele enxergava não apenas sua arte, mas também o legado de Dona Iraci. Ele já não se sentia sozinho. Mas o que mais aguardava por eles? E qual seria o impacto dessa noite em suas vidas? O desejo de saber morecia em seu peito. Lucas olhava para as paredes da galeria, agora adornadas com suas obras, e sentia como se estivesse flutuando. O reconhecimento que começava a receber o deixava mais leve, mas ao mesmo tempo uma linha tênue de nervosismo e expectativa o acompanhava. Ele precisava encontrar Dona Iraci, precisava mostrar a ela todo o amor e gratidão que pulsava em seu coração. Em meio aos convidados, Lucas a avistou. Ela estava em frente a uma de suas pinturas mais pessoais, analisando os detalhes como se estivesse observando não só a arte, mas a história por trás de cada cor. Ele viu quando ela fechou os olhos por um instante, absorvendo a essência do que enxergava. Um sorriso largo brotou de seus lábios, e ele notou que a emoção dançava em seu olhar. "Vovó, o que você achou?" Lucas perguntou ao se aproximar, sua voz carregada de ansiedade. Ela abriu os olhos, e um brilho neles fez a respiração dele falhar por um segundo. "Meu querido, você não pode imaginar o quão orgulhosa eu estou. Essas pinturas, elas contam a sua história. E, mais importante, elas mostram como você se transformou", respondeu Dona Iraci, a voz trêmula e cheia de amor. Nesse beijo de sinceridade, Lucas percebeu que aquela noite era mais do que uma exposição, era um cruzamento de vidas, de passado e futuro. Mas antes que pudesse dizer algo, ele notou que algo havia mudado na expressão de sua avó. Uma sombra por trás daquela alegria, como se um segredo estivesse prestes a ser desvelado. "Lucas", ela começou, olhando para ele com uma seriedade que o fizeram prender a respiração. "Tem algo que preciso te contar." O coração de Lucas disparou. Algo no jeito dela o fez sentir que era uma revelação importante. "É sobre a nossa família", ela continuou, hesitante. "Sobre seu avô e o que realmente aconteceu com ele." "O que você quer dizer?" Lucas perguntou, um misto de curiosidade e medo dominando seu tom. "Seu avô, ele era um artista também", Dona Iraci falou, a voz envolvendo-se em lembranças cada vez mais distantes. "Mas a vida dele teve tanto brilho quanto sombras. Eu não compartilhei isso antes porque não queria que te afetasse, mas nesse momento, eu sinto que você merece saber a verdade." Ele a encarava intensamente, sentindo que o tempo quase parava. Como assim o avô que ele mal conhecia podia ser um artista? Isso mudaria tudo. A conexão que ele sempre buscou, a luta que os dois compartilharam. Dona Iraci se virou, olhando para as obras de Lucas e depois para ele. "O legado da arte é complicado, Lucas. Mas você tem o dom de transformar suas emoções em algo belo. O que você faz é uma extensão da nossa história. E eu tenho certeza de que seu avô se sentiria imensamente orgulhoso de você." As palavras dela ecoaram dentro dele, mas ao mesmo tempo novos questionamentos surgiram. O que mais ele não sabia?
O que realmente havia acontecido com seu avô? Por que ela nunca havia falado sobre isso? Enquanto ele lutava para processar o que estava prestes a se transformar em um marco em sua vida, um sussurro de inquietação tomou conta de seu peito. A música suave que preenchia a galeria começou a tocar uma melodia mais intensa, e ele sentiu que algo crucial estava se aproximando. A verdade não era uma linha simples, mas um labirinto. Vovó, o que mais você pode me contar? Ele perguntou, o coração pulsando forte. A noite estava se desenrolando de maneira que ele não poderia prever, e a resposta dela poderia ser a chave não apenas para compreender seu passado, mas para enxergar seu futuro. A avó hesitou, o olhar dela transparecendo uma mistura de amor e dor. É algo que pode mudar tudo sobre você e sobre mim. O que essa revelação poderia significar? O momento da verdade estava prestes a chegar, e Lucas mal podia esperar para descobrir. A música da galeria parecia diminuir, como se o mundo ao redor tivesse se tornado um eco distante. Lucas olhava profundamente nos olhos de Dona Iraci, buscando a coragem que sentia faltar em seu peito. A expectativa criava um nó na garganta, e seus dedos inquietos se moviam como se quisessem desenhar as respostas que ele ansiava. Lucas, seu avô, ele não apenas era um artista, mas alguém que lutou contra seus próprios demônios. A arte dele era uma forma de escape, mas, infelizmente, também uma razão para suas quedas. Dona Iraci começou, suas palavras pesando como pedras em um lago tranquilo. Ele se entregou à vida criativa, mas também se deixou consumir por um vício que nunca conseguimos entender completamente. E isso levou a um desfecho trágico. Hoje, com o olhar da avó refletindo dor e tristeza, Lucas parecia se perder em um labirinto de sentimentos conflitantes. As histórias que ele tinha ouvido de sua infância se tornavam mais complexas. Ele sempre soubera das dificuldades familiares, mas nunca desse lado do cotidiano do avô. Eu odiava vê-lo se auto-sabotar. E você sabe o que é mais triste, Lucas? Ele poderia ter feito algo belíssimo com o dom que tinha. E ele amava a arte tanto quanto você. Era como se ele estivesse fugindo de algo, mas não conseguimos salvá-lo, ela continuou, a voz embargada por lágrimas contidas. O peso disso foi quase opressivo para mim, e, por isso, guardei esse segredo. Lucas se sentia dividido. O amor que tinha pela sua avó e a dor profunda que sentia ao descobrir que a vida do avô era marcada por tanta tragédia. Ele se lembrou das homenagens que fez a ele nas suas próprias obras, como uma forma de trazer à tona a conexão que nunca teve. Mas isso tudo é parte do que somos, não é? Essa luta e a criação? Lucas perguntou, seu olhar se tornando intenso, como se estivesse em busca de mais detalhes ocultos. Eu estou tentando entender meu lugar nessa história. Como posso seguir em frente sabendo que a arte que amo também pode trazer tanto sofrimento? Dona Iraci limpou uma lágrima afastada com as costas da mão e respondeu com suavidade, você não deve carregar o peso dele. O que você cria é seu, é a sua forma de expressar a beleza que a vida oferece. Não deixe que a sombra de um passado tragédico defina seu futuro. O amor pela arte é também uma forma de libertação, uma chance de transformar dor em luz. As palavras dela se tornaram uma âncora na tormenta de pensamentos que agitava a mente de Lucas. Ele compreendeu que a jornada dele não precisava ser uma repetição do que havia sido. As palavras de Dona Iraci eram um convite à transformação. Mas, avó, e se eu acabar me perdendo também? E se a arte não me salvar como salvou meu avô? O medo transparecia em sua voz. Lucas, a vida é feita de escolhas, e você tem um poder que seu avô não soube aproveitar. A diferença é que você já sabe aonde isso pode levar. Use sua arte para construir, não para destruir, sua avó declarou, os olhos dela brilhando com vigor renovado. E se precisar, eu estarei ao seu lado. Um novo horizonte parecia se abrir para Lucas. Esse segredo escondido se tornava um ponto de virada, um clamor para que ele não apenas compreendesse seu legado, mas também criasse um novo caminho, livre do peso passado. Enquanto se afastavam da obra que marcava o princípio de sua autodescoberta, um convidado da galeria se aproximou. Lucas notou a expressão intrigada do estranho que olhava diretamente para ele como se soubesse mais do que aparentava. Um frio na barriga atravessou Lucas. O que aquele homem queria? E que conexão secreta poderia ter com seu avô? O murmurinho do restante da galeria desapareceu em segundo plano. A verdade que ele buscava poderia estar prestes a ser revelada, mas até que ponto tudo isso mudaria sua vida novamente? O homem se aproximou com passos decididos, um olhar firme, mas ao mesmo tempo suave.
Seu cabelo grisalho e o modo como se vestia davam a impressão de alguém que tinha uma história a contar, e Lucas não conseguia desviar o olhar. Lucas, não sou um estranho. Devemos conversar, disse o homem, sua voz soando como um eco de um mistério antigo. A curiosidade começou a se mesclar com a apreensão no coração de Lucas. Quem é você? Ele perguntou, sua voz falhando um pouco, enquanto a adrenalina corria por suas veias. Meu nome é Eduardo. Fui amigo do seu avô e de sua avó, muitos anos atrás. Há muito que preciso te contar, respondeu o homem, mantendo a intensidade do olhar. Dona Iraci, ao seu lado, fez um movimento sutil, como se quisesse proteger o neto de qualquer revelação dolorosa. Mas Lucas sentia que suas palavras eram necessárias. Ele fazia questão de entender, não poderia ficar à margem de sua própria história. O que você tem a dizer sobre meu avô? Lucas insistiu, a voz carregada de emoção. Eduardo respirou fundo e olhou ao redor, como que buscando as palavras certas. Seu avô era um gênio. Sua arte transcendia. Mas como você já sabe, ele lutou com sombras. O que você não sabe, e eu nunca disse para Dona Iraci, é que ele deixou um pedaço de si em cada uma das obras que criou. E uma delas, uma muito especial, acaba de ser descoberta. O coração de Lucas disparou. Um alvoroço de emoções o dominou. Do que você está falando? Quando seu avô estava em um de seus períodos mais obscuros, ele criou uma pintura que nunca foi mostrada ao público. Ela está escondida em um canto que poucos conhecem. Acredito que aquela pintura guarda respostas que você está buscando, Eduardo afirmou, com um brilho misterioso nos olhos. Em que lugar? Eu preciso ver isso. A urgência na voz de Lucas era palpável. Calma. Deixe-me explicar primeiro. Essa pintura não é apenas uma obra-prima. É um retrato emocional que pode fazer você entender melhor a luta do seu avô. Ninguém simplesmente pode olhar para ela e compreendê-la, você precisa sentir, Eduardo disse, gesticulando como se estivesse moldando as palavras no ar. Dona Iraci, agora visivelmente nervosa, interveio. Eduardo, você sabe que isso pode ser doloroso para o Lucas. Apostar a sua saúde emocional na arte de um homem quebrado, isso é um risco. Lucas se sentiu confrontado pelas palavras de sua avó. O desejo de entender o que a arte significava para o seu avô estava em conflito com o medo do que essa descoberta poderia trazer. E se a pintura revelasse mais do que ele desejava? E se em vez de iluminação, trouxesse mais dor? É um risco que eu quero correr, vó. Eu preciso me conhecer, preciso entender tudo isso, Lucas disse, enraizado em sua vontade de descobrir. O olhar determinado do jovem desafiava a profunda tristeza que marcava a face de Dona Iraci. Foi então que Eduardo se inclinou mais perto, como se estivesse prestes a revelar um segredo que mudaria tudo. Simplesmente não é uma pintura qualquer. Ela tem o poder de transformar a dor em cura. E pode ser o que você precisa para criar um caminho novo para sua arte. O mundo ao redor parecia intenso demais. Uma mistura de medo e esperança crescia em Lucas. Ele não sabia o que viria a seguir, mas uma certeza pulsava dentro dele. A arte era mais do que um reflexo de dores passadas. Era a chance de reescrever sua própria história. Então vamos. Onde essa pintura está? Lucas perguntou, com o coração acelerando, sentindo que estava prestes a dar um passo sem volta. Eduardo hesitou, como se a resposta estivesse presa em sua garganta. É preciso ter coragem para enfrentar o que vem a seguir. O local é um lugar que seu avô costumava chamar de santuário. Aquelas palavras ecoaram na mente de Lucas. Santuário. O que isso significava? Qual seria o impacto dessa descoberta em sua jornada? A resposta estava por vir, e assim, a busca por seu legado e pela verdade sobre seu avô prometia liquidar as barreiras entre passado e futuro, revelando uma nova arte que poderia, finalmente, salvar sua alma. Lucas sentiu frio na barriga ao ouvir a palavra santuário. A imagem que veio à sua mente era de um lugar sagrado, um refúgio que abrigava não apenas a arte de seu avô, mas também suas lutas e sonhos. Seria justo, então, que ele se aventurasse por esse caminho. Com um aceno rápido de cabeça, ele afirmou, estou pronto. Dona Iraci observou o neto com uma expressão mesclada de medo e amor. Ela sabia que Lucas era impulsivo, mas também entendia sua necessidade de se conectar com o passado. Eduardo, por favor não deixe ele se machucar, pediu, a voz quase um sussurro. Eduardo assentiu, compreendendo a preocupação da mulher. Não é meu propósito ferir o Lucas. Ele precisa entender que a descoberta pode trazer à tona cicatrizes que estão adormecidas. Mas também pode curá-lo.
Lucas sentiu uma onda de determinação. Ele não queria mais viver à sombra dos medos e das histórias inacabadas de seu avô. Com uma leve pressão no peito, respirou fundo e decidiu: vamos. Eu quero saber. Eduardo deu alguns passos à frente, guiando Lucas e Dona Iraci por uma trilha estreita entre árvores altas. Enquanto caminham, seus pensamentos borbulhavam como um turbilhão. Que segredos estariam à espera dele? Que cor e forma teria a pintura que poderia mudar sua vida? Após alguns minutos, eles chegaram a um antigo galpão, camuflado em meio à vegetação densa. A estrutura estava coberta de musgo e parecia ter sido esquecida pelo tempo. Paulo sentiu um arrepio. Era ali, com certeza. Eduardo se virou para Lucas. O santuário do seu avô é um local cheio de história, mas também de lembranças pesadas. Está pronto para entrar? Lucas hesitou por um momento. O peso da decisão parecia maior agora que estava diante da porta. Estou, ele respondeu, a voz mais firme do que ele se sentia por dentro. Eduardo empurrou a porta, que rangia como se estivesse se queixando após anos de inatividade. O interior era escuro, mas um feixe de luz se filtrava por uma janela quebrada, jogando sombras dançantes nas paredes. O cheiro de madeira envelhecida e tinta fazia seu coração bater mais rápido. À medida que entravam, Lucas viu algumas telas emolduradas encostadas nas paredes. Algumas mostravam paisagens vibrantes, outras retratavam rostos com expressões cheias de dor e anseio. Mas uma, no fundo, estava coberta por um pano escuro, como se estivesse esperando pelo momento certo de ser revelada. É essa, Eduardo sussurrou, gesticulando para a pintura encoberta. Mas lembre-se, Lucas, você não está apenas olhando para uma imagem. Está buscando a alma do seu avô. Com as mãos tremendo um pouco, Lucas se aproximou. O pano parecia pulsar, como se tivesse vida própria. Ele olhou para Dona Iraci, que parecia dividida entre a preocupação e o orgulho pelo espírito corajoso do neto. Vó, você está comigo? Ele perguntou, sentindo a necessidade de apoio. Estou, meu amor. Sempre estarei, respondeu ela, com lágrimas nos olhos, mas um pequeno sorriso nos lábios. Lucas puxou o pano com suavidade. A pintura se revelou lentamente, e o que veio à tona foi um turbilhão de cores e formas que pareciam dançar na sua frente. Ele sentiu o peso da história, o grito silencioso da dor e ao mesmo tempo a esperança contida naquelas pinceladas. Por um instante, Lucas ficou sem palavras. A arte não era apenas uma janela para o passado, era um espelho que mostrava suas próprias lutas e inseguranças. Ele sentiu o coração acelerar. Qual mensagem seu avô havia deixado ali? As cores estavam carregadas de significado, a dor era palpável, e ele se viu envolvido em um labirinto emocional que parecia querer revelar algo profundo. Mas o que seria? Lucas, a voz de Eduardo, puxou de volta. Veja mais de perto. O que você sente? Com a mão estendida, ele tocou a superfície da pintura. Um arrepio percorreu sua espinha, como se a obra estivesse falando com ele. Num instante, tudo parecia claro, mas ao mesmo tempo confuso. As imagens eram mais do que meras pinceladas. E nesse momento, a revelação que ele tanto esperava, junto com as perguntas que até então ficaram sem resposta, começaram a se formar em sua mente. O que mais seu avô tinha a lhe dizer? Você está pronto para ouvir o que a arte tem a revelar? Perguntou Eduardo, seus olhos carregados de expectativa. Uma nova aventura estava prestes a começar, e o futuro de Lucas parecia estar entrelaçado com o passado de seu avô de uma maneira que ele nunca poderia imaginar. A respiração de Lucas ficou pesada enquanto seus dedos deslizavam pelos contornos da pintura. Era como se cada pincelada contasse uma história, e a história pedia para ser ouvida. Ele sentiu o coração pulsar, misturando ansiedade e expectativa de um jeito que o deixava tonto. Eduardo observava atentamente, enquanto Dona Iraci enxugava as lágrimas que escorriam pelo rosto. Esta obra tem o poder de mudar tudo, disse Eduardo, aproximando-se um pouco mais. Preste atenção no que a sua intuição lhe diz. Lucas respirou fundo e fechou os olhos por um instante. Ele queria sentir a pintura, deixar que suas emoções fluíssem livremente. Ao reabrir os olhos, as cores pareciam mais vivas, quase conversando com ele. O azul celeste vibrou de esperança, enquanto os tons escuros emaranhavam-se em dor. Um nó se formou em sua garganta. Eu não sei o que fazer com isso, murmurou Lucas, sentindo a vulnerabilidade invadi-lo. É como se essa obra estivesse gritando algo que eu não consigo entender. Eduardo se aproximou, mais próximo de Lucas.
Às vezes, a arte revela verdades que precisamos enfrentar. O seu avô pode ter deixado não apenas uma mensagem, mas um legado. Com o coração acelerado, Lucas se voltou para Dona Iraci. Ele queria saber se aquilo tinha algum sentido para ela. Vó, você reconhece alguma coisa aqui? Sua voz estava trêmula, assim como suas mãos. Eu. Ela começou, hesitante. Vê aquele rosto ali. Apontou para a parte da tela onde uma figura feminina se destacava. Ela se parece com a sua avó. A artista estava tão angustiada quanto a sua avó. O que aconteceu foi difícil de suportar. Lucas franziu a testa. O que você quer dizer com isso? Não posso falar muito, mas a sua avó também lutou contra seus próprios demônios. Esta pintura talvez reflita mais do que você imagina. Meu coração sempre soube que a arte trazia a verdade do nosso passado. Ela olhou para Lucas com um brilho de compreensão. Talvez você tenha que encarar esses sentimentos para seguir em frente. Nesse momento, Lucas sentiu uma conexão. Era como se ele estivesse unindo um quebra-cabeça que esteve faltando por muito tempo. Mas como eu encaro essas coisas? Como posso entender isso? Eduardo, ouvindo o desespero na voz de Lucas, falou: às vezes, é preciso mergulhar na dor, sentir o que está escondido lá dentro. A única maneira de curar é revelando o que está oculto. Com um peso nas palavras, Lucas percebeu que o santuário não era apenas um local físico, mas um espaço psicológico que exigia coragem. Ele queria reverberar a força de seu avô, mas ao mesmo tempo, temia o que essa jornada poderia trazer à tona. Então, o que eu faço agora? Questionou, a voz um misto de determinação e incerteza. Continuamos. Precisamos entender o que essa pintura realmente representa e o que o seu avô queria nos dizer. Chegou a hora de investigar, Eduardo respondeu, com firmeza. Lucas sabia que estava prestes a abrir uma porta que não poderia ser fechada. Ele olhou novamente para a pintura, o coração pedindo para descobrir mais. Acompanhe a arte que transcende gerações e que poderia mudar o rumo da sua vida. Com um último olhar esperançoso para sua avó, ele perguntou baixinho: vamos juntos descobrir essa história? Uma nova determinação se instalou em seu peito. Ele sabia que a jornada não seria fácil, mas estava pronto para enfrentar o que estivesse por vir, mesmo que isso significasse encarar uma dor que há muito tempo estava escondida. Mas e se, ao final dessa busca, Lucas encontrasse algo que poderia mudar não apenas o passado de sua família, mas também o seu próprio futuro? O que a arte ainda guardava? A pergunta pairou no ar, e, no fundo, ele sentia que estava prestes a descobrir um segredo que poderia transformar para sempre a sua vida. Lucas respirou fundo, a tensão em seu peito crescendo a cada segundo. A pintura, uma janela para o passado, parecia pulsar diante dele, como se estivesse viva. Ele olhou para Dona Iraci, seus olhos marejados refletindo um misto de expectativa e medo. Você está pronta para isso, vó? Ele questionou, sua voz tremendo um pouco. Era um momento que poderia não apenas mudar suas vidas, mas também seus relacionamentos, suas memórias e a forma como a história da família seria contada dali em diante. Dona Iraci segurou a mão de Lucas com firmeza. Meu querido, a verdade pode ser dolorosa, mas enfrentá-la é a única forma de encontrar a paz. Ela parecia mais forte agora, como se cada palavra que saía de seus lábios carregasse o peso de todas as vidas que eles tinham vivido. Eduardo, observando a interação dos dois, interveio. Podemos fazer isso juntos. A arte não só conta nossa história, ela também nos ensina a lidar com nossos medos e nossas perdas. Vamos descobrir juntos o que essa obra representa. Lucas assentiu, sentindo uma onda de força crescer dentro dele. Com um gesto determinado, ele se virou para a pintura novamente, estudando os contornos e as cores. O azul intenso evocava nostalgia, enquanto os traços borrados da figura feminina pareciam como se estivessem tentando se libertar de algo. Era uma representação agoniada de sentimentos que Lucas ainda não conseguia nomear. Que segredos você esconde? Lucas sussurrou, dividindo a pergunta entre ele e a tela, buscando uma resposta que parecia tão distante. Ele se lembrou de histórias que sua avó contava sobre sua infância, cheia de alegrias e lutas. Eu preciso compreender tudo isso. As mãos de Lucas começaram a tocar a superfície da pintura, como se pudesse se conectar de forma mais íntima com o que estava ali. Ao fazer isso, uma sensação profunda começou a preencher o ambiente. Era como se as memórias de sua avó, os sussurros de tristeza, amor e sacrifício, invadissem o espaço. Dona Iraci fechou os olhos por um momento, como se estivesse ouvindo uma melodia antiga.
Lembre-se, meu neto. A dor pode ser o início da cura. Às vezes, precisamos atravessar os labirintos da nossa alma para encontrarmos o que realmente importa. Você acredita que essa mulher na pintura é uma representação da sua mãe? Perguntou Eduardo, fazendo Lucas interromper sua meditação e olhar novamente para a figura. A pergunta ecoou dentro dele. Seria a imagem de sua avó guardando segredos do passado? Ele começou a fazer as ligações e a ideia de que, naquele momento, estava mais perto de descobrir a história de sua família deixou seu coração palpitando. Mas e se as verdades que se escondiam não fossem apenas dolorosas? E se revelassem a força que todos carregavam? Dona Iraci, percebendo a luta silenciosa de Lucas, tomou coragem e disse: minha infância carrega mais do que você imagina. E o que está oculto, às vezes, é o que mais precisamos ter coragem para enfrentar. A expressão dela era de profunda compreensão e amor. Aquela conversa estava se tornando um divisor de águas, um momento que queria que Lucas levasse consigo para sempre. Vamos desvendar essa história, juntos, Lucas respondeu, sua voz agora certeira e destemida. Ele se virou para a pintura, notando nuances que antes não percebia. Cada cor, cada figura tinha um significado e agora tudo começava a fazer sentido. Mas no fundo de sua mente, uma nova pergunta surgiu. O que aconteceria se ele realmente descobrisse algo que poderia remodelar sua visão de sua própria família? Um passado que ficou esquecido, mas que tinha forças para reescrever o futuro. Ele sentiu o peso das expectativas, o calor da verdade prestes a ser desnudado. E enquanto girava novamente o olhar em direção à pintura, percebeu que estava a poucos passos de uma revelação que poderia não apenas mudar o presente, mas também moldar o resto de sua vida. E, sob a luz suave que iluminava o santuário, a certeza de que algo significativo estava prestes a ser revelado fez seu coração acelerar em antecipação. Ele mal podia esperar pelo que a próxima etapa de sua jornada traria. Lucas sentiu seu coração pulsar forte enquanto fitava a pintura, como se estivesse prestes a mergulhar em um oceano de emoções desconhecidas. Ele levantou a mão, hesitante, e a tocou de novo, buscando alguma conexão com a mulher que parecia tão próxima e ao mesmo tempo tão distante. A sensação era quase elétrica, cada fio de tensão era uma promessa de descoberta. Dona Iraci movia lentamente seus lábios, como se contasse uma história silenciosa. Os olhos da avó brilharam com a luz da lembrança, um brilho que refletia dor e amor, uma dualidade que Lucas queria entender. As histórias que ele havia ouvido ao longo dos anos, histórias de superação e resiliência, agora ganhavam uma nova profundidade. A mulher diante dele, em sua fragilidade, era a força que moldara toda a sua família. Eu me lembro, começou Dona Iraci, sua voz suave, cheia de um eco que vinha de tempos antigos. Era uma época de sonhos e desilusões. A vida foi generosa e cruel ao mesmo tempo. Ela respirou fundo, e Lucas podia sentir que estava prestes a compartilhar um fragmento importante de sua própria história. Eduardo, percebendo a atmosfera carregada, encorajou. Vó, conta pra ele. O que essa pintura representa pra você? A gente tá aqui, prontos. Lucas viu os olhos da avó se encherem de lágrimas. Ele queria abraçá-la, mas sabia que aquele momento era dela. A cada palavra que se seguia, a conexão entre os dois se tornava mais intensa, como se todas as angústias e alegrias fossem moldadas em um só momento. Essa mulher na pintura, começou ela, era a mulher que eu aspirei ser. Ela representa minhas esperanças, mas também os meus medos. Depois que perdi sua mãe, eu me perdi. Parecia que eu estava me afogando em um mar de luto. Mas em cada pincelada, eu coloquei pedaços de mim, partes que estavam quebradas. Lucas escutava atento, um nó na garganta. Ele finalmente começou a ver sua avó não apenas como uma cuidadora amorosa, mas como uma mulher que havia lutado com suas próprias tempestades. A figura na pintura parecia mais um símbolo de luta do que de tristeza. Às vezes, precisamos esquecer o que nos feriu e lembrar o que nos une, continuou Dona Iraci, os olhos fixos na obra. Eu queria deixar um legado de coragem para você e os seus. Uma lição que não deveria ser esquecida. Somos mais fortes do que nossas dores. Isso é incrível, vó, Lucas respondeu, tentando conter a emoção. Ele nunca havia visto sua avó sob essa luz. A imagem da mulher na pintura agora era cheia de vida, cada pincelada carregava uma história, uma realidade que ele nunca conheceu. Mas algo não se encaixava. Mas e se houver mais por trás disso? O olhar de Dona Iraci se suavizou, mas a expressão dela parecia um convite a explorar aquelas águas mais profundas. Lucas sentiu um misto de medo e expectativa.
Ele estava prestes a mergulhar em algo que poderia alterar não só a compreensão que tinha de sua avó, mas também o que sabia sobre si mesmo. Às vezes, meu neto, os segredos mais dolorosos guardam as chaves para o crescimento. Ela respondeu, sua voz tremendo, mas ainda com uma força impressionante. Eduardo, que observava tudo em silêncio, finalmente falou. A coragem de se abrir é o primeiro passo. Se você sentir que está preparado, acho que devemos ir além. Tudo que está escondido pode trazer luz, mas também sombra. Lucas percebeu que aquele era o momento decisivo. Era a escolha de desbravar um passado que, mesmo enterrado, ainda influenciava seu presente. Então vamos, ele declarou, sua voz firme, mas seu coração batendo como um tambor em histeria. Ele sabia que estava prestes a descobrir algo profundo sobre sua família, algo que poderia mudar tudo. Então, no instante em que Lucas se preparava para explorar ainda mais a pintura, ele notou algo que não havia visto antes, uma leve assinatura no canto inferior direito da tela, algo que poderia ser a pista para o próximo passo daquela jornada. Ele se virou rapidamente, perguntando, vó, quem é esse nome? A verdade que estava prestes a ser revelada poderia ser mais extraordinária do que imaginavam. Dona Iraci olhou fixamente para a assinatura, os olhos se arregalando com a memória que aquela pequena marca trouxe à tona. Ah, isso! Tem muito tempo que eu não via esse nome. Sua voz estava carregada de emoção. Quem é? O que isso significa? Lucas perguntou, sua curiosidade crescendo a cada segundo. A assinatura é de uma artista muito conhecida na nossa cidade, Clara. Ela foi uma amiga e mentora sua avó. Juntas, nós pintamos e sonhamos. Clara, ela tinha uma conexão profunda com seu avô, tanto na arte quanto na vida. A revelação pegou Lucas de surpresa. Ele havia ouvido o nome Clara em algumas das histórias que Dona Iraci contava, mas nunca soubera a profundidade da relação entre os dois. Por que nunca me contou sobre isso, vó? Porque era uma parte da minha vida que eu guardava, uma história repleta de sonhos e desafios. Clara e eu compartilhamos tantas coisas boas, mas também muito dor. E seu avô bem, ele sempre foi a luz e a sombra em tudo isso, ela respondeu, parecendo mais jovem e vibrante ao abordar suas lembranças passadas. Você disse que ele também era um artista. Ele trabalhou com Clara? Lucas sentiu como se estivesse montando um quebra-cabeça da vida de sua família. Sim, eles pintaram juntos. Mas, como você mesmo sabe, a vida é cheia de reviravoltas. Clara e seu avô tinham uma química incrível na arte, mas era complicado, muito complicado. Logo, ele se perderia em seus próprios demônios, Dona Iraci explicou, sua voz trêmula. A realidade é que seu avô não ficou apenas preso à arte. Ele buscou refúgio em outros lugares, e a sombra tomou conta. As palavras da avó reverberaram em Lucas. Ele cada vez mais tinha consciência de como a história de sua família estava entrelaçada com a arte, com amores perdidos e batalhas travadas. E se essa assinatura for a chave, ele sussurrou, quase para si mesmo. Talvez precise procurar por Clara. Ver se ela ainda está por aqui. Ela pode ter mais informações, talvez até outras obras perdidas do seu avô. Isso pode trazer não apenas respostas, mas também um novo significado para sua arte, sugeriu Eduardo, seu olhar aceso com a possibilidade. O coração de Lucas acelerava. Era mais do que uma busca por respostas, era uma jornada de descoberta, um caminho que poderia construir pontes entre o passado e o futuro. Você acha que ela vai querer me ajudar? A dúvida brotou em sua mente. Se ela compreender que você, assim como seu avô e eu, também está buscando entender a arte e a vida, então creio que sim, Eduardo afirmou, com um sorriso tranquilo. A arte nos conecta mais do que nos divide. Lucas olhou novamente para a pintura. Cada pincelada parecia agora dançar com vida própria, revelando não apenas o legado de sua família, mas também a força de sua própria identidade. Eu quero fazer isso. Quero descobrir e entender tudo. Seu entusiasmo era palpável, inflamando a sala. Dona Iraci segurou a mão de Lucas novamente, agora cheia de orgulho. Então, meu amor, nós vamos atrás disso juntos. Estarei ao seu lado, como sempre estive, ela garantiu, e naquele momento Lucas viu a beleza de uma história se desenrolando diante dele. Enquanto os três saíam do santuário, a luz do sol iluminou a trilha que haviam trilhado. Lucas sentiu que estava se reerguendo, como uma flor em meio ao asfalto. A jornada para encontrar Clara havia começado, e com ela, a esperança de entender seu passado e fermentar um futuro brilhante. O que Lucas não sabia era que essa busca seria mais do que uma simples investigação. Seria uma exploração dos laços invisíveis que uniam uma família quase quebrada.
Com cada nova descoberta, haveria o florescer de emoções esquecidas, sonhos antigos e a fortaleza para enfrentar os medos. Essa era a chance de não repetir os erros do passado, mas sim de construir sobre eles, extraindo beleza da dor. E assim, sob o céu azul de Minas Gerais, o jovem artista sentiu que não estava apenas em busca da verdade sobre seu avô. Ele estava prestes a escrever seu próprio capítulo na história de uma família marcada pela arte, pela luta e, acima de tudo, pelo amor. Agora, a pergunta que ecoava em sua mente enquanto o caminho se desenrolava à sua frente era: estava realmente preparado para enfrentar tudo que a verdade revelaria? E a resposta estava mais próxima do que ele imaginava. Lucas estava prestes a entender que a vida, como a arte, também é feita de reviravoltas inesperadas, e cada escolha poderia levá-lo a um novo destino, mais forte e mais bonito do que ele jamais sonhou que poderia ser. Mas antes de tudo isso, uma descoberta ainda esperava por ele, e a arte se tornaria não apenas um reflexo do que passou, mas um guia do que está por vir. E agora, não perca essa jornada emocionante. Você precisa se inscrever agora no canal. Este é o momento de mostrar seu apoio e de estar por dentro de histórias exclusivas que tocam o coração. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a alcançar mais pessoas. Comente suas reações, suas teorias e como você está se sentindo com essa conclusão emocionante. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que também precisam viver esta trama transformadora e encontrar suas próprias verdades. Não espere nem mais um segundo. Vamos juntos nessa jornada da arte e da vida.